Bora lá, fiel, para as últimas notícias do Corinthians nesse sabadão, porque hoje tem decisão em Novo Horizontino e Corinthians. Quanto vai ser o jogo? Deixa o palpite do placar aqui nos comentários. Vamos ver se você tá com o pé quente e ajuda o Coringão. Comenta aí, quanto vai ser o jogo? Já saiu a provável escalação que o Corinthians vai para essa decisão e confesso para vocês que eu fiquei bem animado, hein? Também vamos falar aí do reforço do Corinthians, Jess Lingard, ex-Manchester United, informações completas, salário, contrato, tudo aqui no vídeo de hoje. Então já sabe, né? Curta aqui o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Tá chegando a hora da decisão para o Corinthians. Quem vai pra final do Paulistão? Tudo pronto para o maior campeão paulista da história disputar a semifinal do Campeonato Estadual contra o Novo Horizontino. O maior campeão no ranking total de títulos contra a sensação até aqui da competição. O Novo Horizontino foi líder na primeira fase, também se classificou com vitória diante do Santos para a semifinal do Campeonato Paulista e sonha com a decisão. Por isso, o técnico Dorival Júnior preparou a equipe com muitos vídeos táticos, muitas ideias para poder manter a equipe firme e forte para enfrentar o Novo Horizontino, ainda que tenha que poupar e segurar um pouco mais os jogadores dos trabalhos físicos com a sequência de jogos habitual da tabela do Campeonato Brasileiro e também do Campeonato Paulista, o calendário que a gente conhece do futebol nacional. Nesta conclusão de preparação no CT Joaquim Grava nesta sexta-feira, Dorival Júnior deu indícios de que pode fazer alterações principalmente no meio-campo. Calma, torcedor corintiano, nada relacionado a Breno Bidon, principal destaque do Corinthians desde o final do ano passado. Bidon está mais do que confirmado entre os titulares, assim como deve ser também titular Rodrigo Garro, os dois voltando a atuar juntos e dando esperança para o torcedor corintiano de que essa equipe encaixe. Ranieri, que foi substituído nas últimas partidas, pode dar vaga para Alan, outro jogador importante contratado nesta temporada para ajudar, reforçar o Corinthians. Assim como André Carrilho, que atuou 90 minutos contra o Cruzeiro, pode ficar no banco de reservas. E aí a gente pode ter esse meio campo com Alan, André, outra boa revelação do Corinthians que vem das categorias de base, Breno Bidon e Rodrigo Garro. O Corinthians tem alguns jogadores fora, baixas médicas, Matheus Pereira e Yuri Alberto, que curiosamente tem a mesma lesão na coxa esquerda. O Matheus está um pouco mais avançado, o Yuri ainda faz um trabalho mais longo para poder voltar 100% ao Corinthians. O artilheiro corintiano é um desfalque importante e aí no ataque a esperança fica em Memphis Depay. Caio César iniciou a transição física em campo. O atacante teve um problema na outra coxa, problema muscular na coxa direita, mas ainda não deve ser relacionado, assim como o novo reforço Zacaria, que ainda aprimora o condicionamento físico. O Corinthians tem possibilidades importantes para este jogo contra o Novo Horizontino. Caso avance a final do Campeonato Paulista, o Corinthians vai enfrentar o vencedor do Clássico Paulista, Palmeiras e São Paulo frente a frente para definir quem estará na final do Campeonato Paulista. Será que o Corinthians chega mais uma vez? Só aguardando o final de semana para ver. A gente sabe que a equipe deles é uma equipe que vem num bom começo de campeonato, é uma equipe bem qualificada. A gente sabe que o jogo vai ser muito difícil, mas eu acredito que a gente está preparado para ir lá e, se Deus quiser, a gente poder se classificar para a final. Claro que a gente conversa, ainda mais depois que a gente conseguiu conquistar os 3 títulos, né? 2 ano passado, agora 1 no começo do ano. A gente sempre quer mais. A gente sabe como é bom vencer, como é bom ganhar título, então acredito que a gente conversa sim dentro do vestiário. E acredito que a gente está muito preparado para, se Deus quiser, a gente ir lá e ir para a final. Mas como números não entram em campo, os dois elencos medem força neste sábado para ver quem avança a final do Campeonato Paulista. As duas equipes entraram em campo nessa quarta-feira. O Tigre venceu por 4-0 o Nacional do Amazonas pela terceira fase da Copa do Brasil. Já o Corinthians, sem seus titulares, empatou com o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Tanto nós quanto o Novo Horizontino jogando uma partida agora na quinta-feira e tendo que jogar 2 dias e meio depois, fazendo uma viagem, chegando hoje de madrugada em São Paulo, tendo depois uma viagem até Rio Preto, Novo Horizonte, enfim, deslocamento grande para uma decisão 2 dias e meio depois. Então eu acho que a gente tem a agradecer a sensibilidade de quem programou tudo isso para que nós estivéssemos em campo com 2 dias e meio novamente. Dorival tem alguns problemas para montar os 11. Yuri Alberto, Matheus Pereira e Caio César ainda não têm condições de jogo.
Um provável Corinthians é com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu, Ranielli, Breno Bidon, Carrídio e Rodrigo Garro, Memphis Depay e Guinegão. Henderson Moreira também tem desfalques. Renato, Marlon e Hélio Borges não jogam. Os 11 que devem começar são Jordi no gol, Alvarino, Eduardo Bock, Dantas e Mike, Leonaldi, Luiz Oyama, Tavinho, Maicon e Rômulo e Robson no ataque. Corinthians tem jogo de semifinal do Campeonato Paulista neste fim de semana contra o Novo Horizontino, jogo único. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians tem um confronto muito importante neste final de semana. O time enfrenta o Novo Horizontino em jogo único pela semifinal do Campeonato Paulista. A partida está marcada para as 8h30 da noite deste sábado e acontece no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Na última partida contra o Cruzeiro, na quarta-feira, Dorival escalou um time alternativo. O Timão vai com força máxima para a decisão da vaga no Paulistão. O alvinegro vive um bom momento, tendo sofrido só uma derrota nas últimas 8 partidas. A equipe garantiu sua vaga na semi ao eliminar a Portuguesa nos pênaltis no último domingo. Caio César voltou a participar das atividades, mas ainda segue em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita. Yuri Alberto e Matheus Pereira seguem no departamento médico, também com lesão muscular, mas a deles na coxa esquerda. Já o Novo Horizontino é dono da melhor campanha do estadual e por isso manda o jogo em casa. O time do interior paulista tem 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas no torneio. O Tigre bateu o Santos nas quartas de final e vem de goleada sobre o Nacional da Amazônia pela Copa do Brasil. A gente descobre neste sábado, às 8h30 da noite, quem vai ficar com a vaga na grande final do Campeonato Paulista de 2026. Outro valor pode entrar nesta folha. Lingard está perto de fechar com o Corinthians. O meia inglês de 33 anos de idade se destacou na sua passagem pelo Manchester United. Ficou no Red Devils de 2015 a 2020. Hoje defende o FC Seul, da Coreia do Sul, há 2 temporadas. Ele chegaria sem custos, um contrato até o final desta temporada. Não pode falar, mas eu vou falar. Bom, André Kfouri, do jeito que o salário dos jogadores estão aqui no Brasil, não é nada também que assuste tanto assim. A não ser que seja para um clube que não tem dinheiro. Bom, temos aí os números do Lingard, passagem dele pelo FC Seul, com 67 jogos, 60 como titular, 90% então. Minutos por jogo, 77 minutos, 19 gols e 10 assistências. Você gosta do nome? Primeiro, posso falar para você, Marcela, que eu adoro oportunidade de mercado. Sim. Imediatamente ao ouvir essa expressão, eu lembrei que onde eu vou fazer compras, aquela granola de banana e mel estava com 20% de desconto. Isso é a oportunidade de mercado. Mas no futebol se trata de outro tipo de situação, que é quando um jogador vem sem custos. Aí o torcedor ele ouve e fala assim, não, mas o jogador vem sem custo. Existe algo sem custo? Pense bem, principalmente no futebol, se existe alguma coisa sem custo. Pode não ter custo na transferência, mas aí são só os salários. Quanto é o salário? Nesse caso, como disse o Hernan, 100 mil euros. É um salário proibitivo no futebol brasileiro? Não, não é. É claro que não. Aliás, é um salário até para um jogador com esse currículo modesto, vamos falar a verdade. Porque, é óbvio, ele não é mais o Jesse Lingard, que jogou na seleção inglesa na Copa da Rússia, que jogou no Manchester United. Ele não é mais esse jogador. Ele já tem 30 e tantos anos. É uma outra fase, é um outro momento. Ele estava no futebol da Ásia. É outro tipo de coisa. Agora, eu estou de acordo que do ponto de vista técnico, pode ser uma boa contratação, ou até mais do que isso, por essa última informação que a gente mostrou nesse material. A de que ele está acima da média na parte física. Ou seja, não é um jogador que vai ter que vir ao Brasil se for contratado, né? Se recondicionar, se colocar em forma para jogar, conhecer os companheiros, toda essa adaptação. A adaptação a um outro país, a uma outra equipe, aos seus próprios colegas, ao jeito do Corinthians, tudo isso vai precisar acontecer, é evidente. Aos problemas do calendário brasileiro, tudo isso, se a contratação for realmente finalizada, vai precisar acontecer e bem para que
as coisas deem certo. Mas quando o jogador chega em forma, é uma outra conversa. E se de fato o Jesse Lingard está em forma e o Corinthians pode colocar o salário dele, o custo dessa operação durante todo o contrato, dentro do seu orçamento, de forma transparente e responsável, não irresponsável, e responsável, aí é uma questão do Lingard vir e mostrar o que pretende. Isso quer dizer que é um contrato completamente diferente do Memphis Depay. Quando você fala em Lingard, você pensa Memphis Depay, Corinthians e lembra de todos os absurdos que tem naquele contrato. É totalmente diferente, pelo menos as informações que nós temos. Tem que ser, né? Por hora. Tem de ser totalmente porque você diferente. errar 2 vezes também fica muito complicado. E eles atuaram juntos, né? No Manchester United. E é claro que o Memphis Depay também tem uma conversinha com o Lingard para trazê-lo para o Corinthians se realmente isso for acontecer. Lógico. Temos imagens, porque o Lingard ele tem postado, treinando e mantendo o preparo físico, André. Ele tem feito isso sempre nas redes sociais e as redes sociais do Lingard agora só tem corintiano. Todo mundo vem, tá todo mundo te esperando, vamos te pegar no aeroporto. E tem essa expectativa muito grande dos torcedores do Corinthians. Tá aí. Tá forte e, como falou o Bruno Andrade, pronto para jogar aqui no Corinthians, se por acaso realmente for confirmada a chegada dele. Bom, vamos analisar então como o Lingard joga e como ele se encaixaria também no Corinthians. Então, por isso, vem o Caio Alves do Data ESPN aqui no Sport Center. Fala, Caio! Oi, Marcela, tudo bem? Boa noite, André, boa noite, fãs de esporte especial, torcedor do Corinthians. Estamos aqui para analisar Jesse Lingard e o que ele pode agregar nesse tempo de contrato que ele assinou ou vai assinar com o Corinthians. Vamos mostrar agora, especificamente, ele no FC Seul, na Coreia do Sul, nesses últimos anos, que é para mostrar, de fato, como ele vem jogando. Para mim, em relação ao Zakaria El Abiad, como a gente já analisou, comparando, eu acho que o Lingard é um jogador muito mais acima do que pode entregar para o Corinthians, principalmente do ponto de vista mental. O Lingard, nos últimos anos, ele se tornou um jogador mais comprometido com o time, mais responsável, e isso tudo a gente vê no campo, que eu vou mostrar a partir de agora. A gente viu os números dele. Ele tem 10 assistências em todo o tempo no Seul. E aí, esse número poderia ter sido aumentado justamente pelas chances criadas que não foram, de fato, concluídas em gol. Eu vou mostrar para vocês, de fato, como ele era muito influente. É um jogador que, com o passar dos anos, ele foi se adaptando muito mais ao seu corpo. Então, antes, ele era um jogador muito mais veloz de ponta do campo, mas hoje em dia ele é mais o segundo atacante, então ele fica mais nessa região aqui da área, como ele está grifado aqui. Ele busca sempre essa região aqui. Então, normalmente, como um segundo atacante na região central do campo, ele vê espaço na área, o espaço nessa região aqui, na meia-lua, como a gente chama, ele busca, pede a bola e é onde ele consegue ocasionar lances e criar para suas equipes. Então, ele sempre busca mais nessa faixa do campo aqui, em relação ao Seul, principalmente. Da faixa central para a esquerda é onde ele mais busca jogo. Então a gente está vendo ele mais para a esquerda agora, a bola vai voltar para ele. E aí a questão técnica, vou até voltar rapidinho, a questão técnica do jogo curto dele. Domina com a esquerda, bate com a direita e já o gol. Então ele tem muito essa questão do jogo curto, do jogo mais associativo de 1-2. A gente vai ver agora, ele ataca muito espaço, como a gente vai ver nesse lance. Pediu a bola no espaço, atacou, continua sendo um jogador muito veloz, como era no início da carreira, e aí por isso que eu falei em relação às assistências. Cria uma chance para o Seul, que não é concluída em gol, mas ele criou muitas chances nas últimas 2 temporadas. Mais uma vez, quando eu falo do jogo curto, se associa muito, gosta muito de estar na região, na zona da bola, que a gente chama, onde está mais o jogo acontecendo. Então, busca onde a bola está, vai até ela, se associa bastante, jogo sempre curto, 1-2 toques, recebe, já cria o clarão na região da área e, mais uma vez, uma oportunidade criada. Em relação, mais uma vez, como eu pude dizer, em relação à faixa do campo, então sempre do centro para a esquerda, ele está sempre presente onde a bola está, e aí, mais uma vez, em questão associativa, já rompe essa bola, já bate, já faz o passe entre linhas que a gente fala. Então tá sempre muito presente, organizando
as equipes. E aí, pra gente finalizar, uma questão que eu falei de ser comprometido, de estar comprometido, é em relação a sem bola. Ele agrega bastante as equipes, por incrível que possa parecer. A gente acaba imaginando um jogador que jogou no United ser muito mais desleixado, digamos assim, em relação à fase defensiva, mas não é o caso do Lingard. Sempre presente, sempre marcando, pressionando bastante, aqui acaba recuperando a posse pro Seul. Então, em relação ao Labiad, como a gente pode comparar, que foi esse jogador estrangeiro que acabou mais recentemente vindo para o Corinthians, em relação a ele e ao Lingard, eu acho que o Lingard pode acrescentar muito mais ao Corinthians, Marcelo. Lingard foi uma oportunidade de mercado. Ah, mas ele estava no futebol da Coreia. Mas, mas ele estava bem lá, e a vivência do futebol do que ele viveu lá na Premier League e do que ele viveu em outros mercados, isso vai ser importante para o Corinthians. É o tipo de contratação que o Corinthians enxerga da seguinte maneira. Se chegar e cumprir tudo aquilo que o Corinthians tem de expectativa e o jogador também num mercado novo, é para dar muito certo. Pode dar muito errado, o cara chegar aqui, não se adaptar, não gostar e tal, mas pode dar muito certo. Então o Corinthians aposta nesse tipo de perfil de jogador pós-Memphis, não necessariamente com pedido ou indicação do Memphis, mas é um jogador que chega para dar esse plus aí no Corinthians. O contrato é válido por 1 ano, está livre no mercado, né? Então é um contrato até dezembro de 2026. Segundo o que eu e o Hernan apuramos, a parte financeira já está muito bem resolvida. O Lingard passou o valor dele, o Corinthians se colocou à disposição, está dentro daquilo que o Corinthians poderia pagar. E eu perguntei, então, me dá mais alguma novidade, mais pormenores. Se essa pessoa passou o seguinte, e eu vou abrir aspas aqui, o que eu posso te falar agora é que fisicamente ele está acima da média e super preparado. Ou seja, é um jogador que, chegando ao Brasil, chegando ao CT Joaquim Grava, vai depender exclusivamente do Dorival Júnior para poder jogar. Então o cara tá bem, fisicamente bem, ritmo de jogo não vai ser problema. O salário, a gente não gosta de falar, mas vamos falar, tá? É 100 mil euros. Entendi. É isso. 100 mil euros. Pois é, rapaz, o Corinthians é um caso a ser estudado. Com tantos problemas fora de campo, dentro de campo tá dando resultado, parece que tá tudo bem. Bora lá, fiel. O Corinthians é inexplicável, né? As coisas fora de campo não entram pra dentro do campo, tanto que isso vem se mostrando, né, com os resultados e com os títulos. Então vamos lá para a provável escalação. Eu sei que já passou no vídeo, mas eu gostaria de pedir a sua escalação aqui, se você mudaria alguma coisa nisso aqui. Então, Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu. Aqui não tem o que mudar, né? Força máxima, contestável. O Ranieri ou o Breno Bidon, acho que ele entra com o Ranieri, eu vou explicar o porquê. André Luiz, Alan, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Guinegão. 2 adendos aqui. Primeiro, você iria com essa escalação? Você entraria com o Guinegão no ataque? Né? Ou você tentaria alguma coisa diferente? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, tá? Pra saber, prometo responder o seu comentário, hein? E se você não deixou o palpite, deixa aí, velho. Quanto vai ser o jogo? Bora fazer uma resenha. Se você acertar, eu vou te mencionar aqui no vídeo, hein? Então comenta aí, mano. Aqui, nos zagueiros, o que acontece, né? O Corinthians, tanto o Matheus Bidu quanto o Mateuzinho, eles subiram muito de rendimento e estão até pedindo eles na seleção brasileira. E isso tem um motivo, né? E esse grande motivo tá aqui na zaga, né? Porque como os pontas do Corinthians são mais ofensivos, fica uma linha de 3 aqui, porque o Gustavo Henrique, o Gabriel Paulista e o Ranieri ajuda aqui a recompor fazendo uma linha de 3, entendeu? Então por isso que eu acho que ele vai entrar aí com o Ranieri, que é mais pegado no meio de campo do que o Breno Bidon, porque se ele entrar com o Breno Bidon, fica muito vulnerável, né, mano, a zaga do Corinthians. E o Ranieri, como cabeça de área ali pra proteger os zagueiros, ele é animal, incontestável. E aí tem o André também, né? O André recebeu uma proposta, até separei aqui pra vocês, pra gente dar uma olhada. Recebeu uma proposta da Juventus, né, da velha senhora, da Juve. Valor da proposta, 25 milhões de euros. Tá aqui, 25 milhões. Esse aqui é o site do meu timão, tá? Eles que apuraram. Aqui, ó, 25 milhões de euros, o que dá 151 milhões de reais na cotação atual. Mano, é uma bagatela gigantesca, tá? Só que eu vou falar pra você, mano, uma coisa que eu fico super desconfiado. Se fosse outro clube aqui, se fosse os Porco, né, se fosse o Santos, cara, com certeza seria uma proposta maior, tá? É incrível, mano. Assim, a temporada na Europa é diferente daqui, tá, pessoal? A temporada nossa aqui acaba final do ano.
Eles estão no meio de temporada lá agora, tá? No que é meio difícil, né, de entender isso, mas a principal janela deles acontece no meio do ano. Essa janela é a janela de inverno. Então a janela de meio de ano é a principal janela de transferência, que é de fato onde os clubes se reestruturam, né? Mandam quem precisa mandar embora, precisam se reforçar, e aí mesmo aonde o cofre é aberto e aonde o dinheiro é colocado na mesa, meu amigo. E você segurando o André, mas, né, 4 ou 5 meses aí, até pra ajudar o Corinthians nesse calendário, que o Corinthians tá cheio de competição, vai valorizar muito mais, mano. Esses 25 aí dá pra tornar 40, tranquilo, velho. 40 milhões de euros, esses 150 milhões de reais dá pra virar 250 tranquilo, cara. Escuta o que eu tô falando, mano. Eu não tô querendo engrandecer muito o André, não, mas você vê o moleque jogar, ele parece que joga com a camisa do Corinthians tem uns 8 anos já. Ele não sente, mano, ele joga com muita tranquilidade, né? Não parece um menino, né? Ele já tem uma maturidade muito boa ali. Eu seguraria ele, né? Não tem problema de lesão, não tem nada, cara. Dá pra ele jogar mais 4, 5 meses aí em alto e bom nível pelo Corinthians, tá certo, pessoal? Então, comenta aqui, deixa aí nos comentários se você venderia ele agora ou se você seguraria ele para a próxima janela de transferência, que é em alguns meses. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Beleza, pessoal? É hoje decisão, jogo da vida, cobertura completa do pós-jogo aqui no canal. Então, se você não se inscreveu, já somos 3.000 inscritos aqui. Começamos o canal faz 16 dias. Isso aí é fruto, cara, de muita informação positiva aqui, né? A gente respeita o seu tempo, tem um compromisso com a verdade. Então, se você puder e quiser se inscrever aqui no canal, deixar seu like, ajuda muito. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Vamos que vamos. E hoje o bem vai vencer o mal, tá certo? Fica com Deus aí. Ótimo sábado e vai Corinthians.